@PIB em Barcelona. Se você está nos visitando hoje pela primeira vez, gostaríamos de te conhecer. No banco à sua frente tem um QR Code. Escaneie e acesse o formulário e preencha as informações. Tenham todos um culto abençoado. Fiquem com Deus. Em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui, e a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua. Bom dia, queridos. Aqui nós presenciamos a cena de um dia a dia, do nosso cotidiano, das nossas famílias, da nossa casa, num café da manhã, em volta da mesa, onde nós vemos um filho chegando frustrado, onde nós temos uma esposa que prepara uma mesa com muito zelo, com muito amor, demonstrando gratidão a Deus, demonstrando gratidão por ter uma família, por ter um alimento sobre a mesa. Nós vemos uma filha chegando da escola aborrecida, mas recebendo acolhimento, recebendo aconchego. Nós vemos um marido chegando às vezes cansado de um dia de trabalho, mas recebendo apoio. E é isso que a mesa gera. A mesa gera comunhão. A mesa gera restauração, a mesa gera aliança, relacionamento, esperança para os nossos dias às vezes mais difíceis. Aquele dia que a gente está angustiado do trabalho, dos problemas, das angústias da vida, das frustrações. Mas quando assentamos à mesa e convidamos Jesus, quando nós colocamos Ele como nosso convidado de honra na nossa mesa, na nossa casa, no nosso lar,
Ele se assenta conosco, queridos. A presença dele é palpável em nossa família. A presença dele é palpável em nossas mesas. E se você às vezes, eu ainda não tenho uma família, moro sozinho, você tem Jesus. Você tem a companhia de Jesus ali com você. E como Jesus nos deixou exemplos de estar na mesa, de estar em comunhão em volta da mesa. Durante todo esse mês de maio, onde nós tivemos o tema Famílias à Mesa com Cristo, nós trabalhamos sobre discipulado, sobre aliança, sobre o perdão, sobre a cura, sobre a restauração. Há lugar à mesa para você. Jesus te chama, Ele te convida, Ele te espera. Há lugar à mesa quando nós permitimos. E a nossa experiência, queridos, para chegarmos a esse tema, foi depois de muita oração. Nós pedíamos a Deus um tema que fosse a dor da nossa igreja, que falasse no coração da nossa comunidade. E Deus fala, e Deus mostra. E num dia, depois de mais de 2 meses orando, pedindo a Deus, Senhor, fale com clareza, fale com clareza. Uma pessoa muito querida, morando longe, muito longe, não tinha nem noção de toda a preparação para esse momento, me mandou uma mensagem. E ela falou, eu estava num congresso de mulheres e quando eu ouvi esse louvor, me veio você à cabeça. Ela lá de Rondonópolis, gente, lá do outro lado. Me veio você à cabeça e eu fiquei sem entender, Liri. Já tem 2 meses que isso está na minha cabeça e eu não estou entendendo por que está vindo isso, me incomodando para te enviar essa mensagem. Mas agora eu vou te enviar. E aí é com você, escuta esse louvor. Deve ser por causa do ministério que você está envolvida. E o nome do louvor é A Tua Mesa Cura. Querido, tudo que vocês estão vendo aqui é o que o céu se manifestou e nos direcionou para que sejamos intencionais na nossa casa. Que em nome de Jesus, ao sentar à mesa, possamos colocá-lo como nosso convidado de honra. E que nesse momento possamos permitir que Ele nos cure, que Ele trate em nós, que Ele restaure em nós tudo o que for necessário. Vamos orar? Pai, oh Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã de celebração, por essa manhã de alegria, de comunhão, de adoração. Nós te agradecemos, Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque aqui temos pessoas, famílias que querem aprender mais do Senhor. Nós temos aqui pessoas, ó Pai, com o coração querendo ser discipulado pelo Senhor. E nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos à mesa com os nossos irmãos, em comunhão, com a nossa família. Porque começa dentro de casa primeiro, para depois transbordar na vida de outras pessoas, para depois levarmos palavras de edificação na vida de outras pessoas. Senhor, que o nosso lar seja exemplo, ó Deus, de serviço, de entrega, de comunhão, de adoração verdadeira, que o nosso lar seja exemplo. Ó Deus, que possamos parecer mais contigo a cada manhã, Senhor. Que a nossa família se pareça mais com o Senhor. Que os nossos vizinhos, a nossa rua, as pessoas que passam por nós, vejam a Tua luz e entendam, Pai, que privilégio é colocá-lo, Jesus, como nosso convidado de honra. Senhor, não tire Tua presença de nós. Nós clamamos, Jesus, pela Tua santa presença, Senhor, na Tua igreja, nessa manhã. Deus, nós clamamos que Teu Espírito Santo esteja aqui e fique à vontade em nosso meio. Fale, Senhor, conosco durante todo esse culto. Toma, Jesus, todos os momentos, cada coração aqui presente. Oh, Senhor, tire todo impedimento, tire toda distração, tire tudo aquilo que não pertence ao Senhor, mas que no nosso coração, nos nossos lábios, possamos sempre ter palavras de esperança, de cura, de renovo. Que nos nossos lábios, Senhor,
possamos ter palavras tratadas por Ti, curadas por Ti, Jesus. Perdão, Senhor. Perdão, Jesus, quando nós reclamamos do serviço. Perdão, Senhor, quando nós reclamamos, ó Pai, do dia a dia, que às vezes pode ser exaustivo. Perdão, Senhor. Que possamos ter olhar de gratidão. Que possamos ter olhar de gratidão, Senhor, por termos uma família, por termos uma mesa, por termos um alimento, por termos pessoas para cuidar, para discipular, para ensinar. Oh Jesus, que na nossa mesa o assunto seja o Senhor. Seja o assunto, ó Deus, que fale mais de Ti. E que possamos ter pessoas à nossa mesa que nos ensine mais de Ti. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós não estamos aqui para fazer evento. Nós não estamos aqui para fazer programações. Mas nós estamos aqui, Jesus, com intencionalidade do que o Senhor tem nos direcionado. Toma, Jesus, todo esse culto. Toma, Senhor, cada família aqui. É em nome de Jesus que nós choramos e te agradecemos por tudo que o Senhor nos ensinou durante todo esse mês. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja. Como nós acabamos de ouvir, nós estamos aqui por causa de Jesus. Ele é o centro. Essa igreja existe por causa de Jesus. O Ministério de Família existe por causa de Jesus. E Jesus, Ele deseja reinar em nossa vida, reinar em nosso lar. E quando a gente pensa em um rei, a gente pensa em alguém que é poderoso, a gente pensa em alguém que governa, alguém que direciona. E nós estamos abrindo a nossa vida para o governo de Jesus. Nós estamos abrindo a nossa casa para o governo de Jesus. Jesus tem sido o assunto da nossa mesa. Jesus tem sido o assunto do nosso dia a dia. O que Ele nos ensinou tem sido refletido em nossa vida. Que nós possamos adorar ao Senhor agora e declarar: Senhor, reina. Reina sobre a nossa vida, reina sobre a nossa família, reina sobre a nossa igreja. Porque quando o reinado é do Senhor Jesus, Ele é um reinado de bênção, é um reinado de poder. E se nós queremos experimentar o melhor que Ele tem para nós, nós temos que entregar a chave do governo nas mãos do Senhor. Vamos louvar. Vamos de pé? Reina sobre o meu ser, reina sobre o meu viver e sobre o meu lar. És o autor da criação, o motivo da canção que estou a cantar. És a vida, és a glória, o Cordeiro de Deus Pai, o pão vivo, sangue puro, a estrela da manhã. És digno de glória e de louvor, Cordeiro bendito, o Senhor.
Jesus, ele te vê. Ele te vê nos momentos em que ninguém está olhando. E ele sabe exatamente tudo que você já viveu, tudo que a sua família já viveu. E ele sabe ainda o que há de vir. E nós às vezes esquecemos que nas mãos dele está todo o poder. Se você tiver alguma necessidade, se você estiver precisando de ajuda, se você estiver precisando de conforto, se você estiver precisando de direção, se você estiver precisando de consolo, se você estiver precisando de uma resposta, ele está ali, ele te vê, mas ele respeita a nossa liberdade e ele espera que a gente se achegue. Jesus, ele não senta na nossa mesa de forma forçada, ele espera o nosso convite. Convide Jesus para estar com você à mesa, para estar com a sua família à mesa. E tenha certeza que ele te vê e que ele sabe de toda a sua necessidade. E ele está ali querendo estender a mão e querendo que você possa segurar na mão dele e confiar. Tu és Deus e quem sou eu para negar o teu poder? Ele tem todo o poder. Vamos declarar isso, que ele é poderoso, que ele é o nosso Deus. Venceu a morte, ao Criador da vida, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus
Vocês podem sentar-se. Bom dia, graça e paz, a paz do Senhor, para todos os gostos, todas as preferências. Deus está aqui, você crê nisso? Deus está nesse lugar, e Deus quer continuar fazendo coisas fantásticas, coisas maravilhosas, coisas poderosas, na sua vida, na minha vida, na vida do povo que está lá fora. Porque a gente vem aqui, irmãos, para receber, mas saímos para repartir. Saímos para dizer ao mundo que esse Deus, a quem adoramos, só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele é Deus. Nós somos criaturas. Mas nós somos criaturas especiais, né? Porque nós somos filhos, né? Mas lá fora tem criatura que precisa desse Deus. E nós precisamos levá-lo a Ele. Então, nesse mistério, irmãos, a primeira questão que eu quero falar com os irmãos é: você que é líder de pequeno grupo, o seu roteiro já foi mandado ontem, tá? Para você, então, poder ministrar na próxima terça-feira ali no seu pequeno grupo e os adolescentes amanhã no seu pequeno grupo. E nesse momento eu quero convidar os irmãos a poderem, então, a dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas para o sustento da obra do Senhor, para o sustento, então, do trabalho do Senhor. Nós ainda temos o desafio, meus queridos, de terminar a reforma do terraço. Rafinha, hoje à noite dá para colocar aquele vídeo lá do guindaste, colocando as coisas lá em cima? A gente precisou de guindaste, irmãos, para poder levar as coisas lá para o terraço, tá? As telhas, tirar as madeiras. E a essa semana, permitindo Deus, nós vamos então fazer a cobertura. E em breve, né, vocês vão sair lá do Múltipla, vão para a sala de vocês, a sala especial. E nós então vamos dar prosseguimento então à nossa construção e às nossas realizações. Por isso você, meu irmão, por isso você, minha irmã, deve continuar sendo fiel nas contribuições dos dízimos e das ofertas concernentes a esse desafio que nós temos para concluir, para concretizar. Você que está na internet, meu irmão, você pode fazer a sua contribuição através, então, daquilo que vai aparecer na sua tela para você fazer a sua contribuição. E você que está aqui no templo poderá ofertar em espécie, mas também aí à frente do seu banco tem um QR Code onde você pode, então, também entregar a sua oferta. Você que nos visita não deve se sentir obrigado a contribuir. Esse é o momento para os membros da igreja. Vamos então fazer a nossa contribuição agora. Crianças farão primeiro e depois então os demais que se encontram aqui no templo. Nós queremos chamar aqui à frente os aniversariantes da semana. É uma coisa curiosa. Hoje, 6 estão aniversariando. Então, temos 6 churrascos hoje, apetitosos, né? Então, olha bem, nós temos, então, os aniversariantes que estiverem presentes, por favor, venham aqui. Talvez aquele que faltou esteja já fazendo o churrasco, tá? Irmão Ananias Dávila, irmã Euseni Jandre, o Celino já não é mais membro, mas a gente lembra dele. Simone Sante, Poliana Alves, Alex Souza e João Orlando. São aniversariantes de hoje. Segunda-feira, José Alves, o Dudé, Joselita Nunes Soares, Esther Knupp.
Quarta-feira, Karine Marques, Dédimo Oliveira, Flávio Leonara fazem aniversário de casamento. Na quinta-feira, Lair e Raquel. Na sexta-feira, Ana Liz. Sábado, Ana Clara de Araújo e Juliana Dávila. Esses são os aniversariantes da semana. Como eu sempre digo, a minha agenda está aberta, tá? Eu posso tomar café da manhã, café da tarde, churrasco, pizza, qualquer coisa que vocês me convidarem, eu vou lá para cantar parabéns para vocês, tá bom? Vamos então orar nesse momento. Bom dia, igreja. Então vamos orar então, agradecer a Deus. Parabéns a todos aí, que Deus abençoe. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este privilégio, Pai, de estarmos aqui reunidos, Pai, em Tua casa, Pai, para te louvar, te adorar e exaltar o Teu santo nome, Senhor Jesus. Agora, Pai, queremos entregar, Senhor, esses dízimos e as ofertas, Pai, que foram devolvidos aqui em Teu altar, Senhor Jesus, que é para o sustento e mantimento da Tua obra, Senhor, que nunca venha faltar, Senhor, e que o Senhor, Pai, conforme vem fazendo, Pai, nos dê sabedoria na igreja, Senhor Jesus, para sabermos administrar esse recurso, Pai, para a Tua obra, Senhor Jesus, conforme viemos fazer, Senhor Jesus, que tudo que fazemos aqui, Pai, que é sempre para a Tua honra e Tua glória, Pai, que é para adorar e te servir cada vez melhor, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, nos abençoar, Pai, cada irmão também, Pai, que contribui, que devolve os seus dízimos, Pai, e aqueles também, Senhor Jesus, que tem essa vontade, que é por falta de emprego, que nessa semana, Senhor, o Senhor possa estar dando essa vitória, Pai, abrindo essas portas de emprego, Senhor Jesus, para essa família, Pai, para esse irmão, Senhor Jesus. E aqueles ainda, Pai, que tem alguma dificuldade, que o Senhor toque profundamente no coração deles, Pai, quebrando, Senhor Jesus, que eles possam entender, Pai, que é este mandamento do Senhor, meu Pai. E agora, Senhor Jesus, também, Pai, oramos e agradecemos por esses irmãos que estão completando mais um ano de vida, Pai. Que o Senhor possa, Pai, estar derramando bênçãos na vida deles, Senhor Jesus. Que o Senhor possa, Pai, estar colocando eles, Pai, cada vez mais perto do Senhor, meu Pai. E que o alvo deles principal, Pai, possa ser o Senhor, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, agir na vida deles conforme o Teu querer e Tua vontade, Pai. E também esses irmãos, Pai, que estão completando mais um ano de vida conjugal, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar abençoando ali, Pai, estar presente na vida desse casal, Senhor Jesus, dessa família, Pai, que o Senhor possa, Pai, estar sempre ali, Pai, dando sabedoria, colocando pessoas certas, Pai, para estar na vida deles, Pai, e também pessoas que eles possam abençoar também, Pai, com teu testemunho, Senhor Jesus, de vida, Pai, que possam, Pai, estar sempre, Pai, levando o Teu amor, Pai, a todos, Pai. Muito obrigado, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, amém.
Amém. Cristo é quem muda as nossas vidas quando convidamos. Amém? Convido nesse momento, irmãos, para continuarmos nesse espírito de adoração. Pastor Carlos Hotman, que vai nos trazer a mensagem hoje pela manhã e à noite também. Quero convidar o meu esposo para orar por ele e as crianças para o culto infantil. Vamos orar por vocês também. Irmãos, bom dia. Graças a Deus estamos aqui. Eu queria, antes de orar, te fazer um convite para você que está aqui presente pela manhã, sua família, retornar hoje à noite, chamar mais familiares, que vai ser o encerramento do mês da família, esse mês tão abençoador. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Que além do banquete espiritual que Deus está preparando para todos nós, você vai sair hoje com uma lembrança, né, do mês da família, da sua família, junto com vocês. Então, venham, tragam familiares, convide outros familiares, outras famílias, que será uma bênção o encerramento, tá? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, grandioso Pai, ó Deus, quem somos nós para negar o Teu poder, meu Deus? Não somos nada, Deus, sem Ti, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Ó Deus, glorificado seja o Senhor para todos sempre, meu Deus. Ó Deus, eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito até este momento, Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Ó Deus, te coloco neste momento, ó Deus, a vida do pastor Carlos, ó Deus, nas Tuas mãos, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor possa usar a vida dele para falar aos nossos corações, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, te peço por cada vida, por cada família aqui presente na Tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa fortificar, ó Pai, abençoar, livrar de todo o mal e perigo, em nome de Jesus. Te coloco também, Senhor, a vida dessas crianças nas Tuas mãos, Senhor. Essas heranças do Senhor, ó Deus, que o Senhor possa cuidar, ó Deus, dessas tias, ó Deus, que irão ensinar, Deus, ensinamento, ó Deus, para elas, ó Deus. Que essas crianças, Deus, possam crescer, aprender a Tua palavra e jamais desviar dos Teus caminhos, ó Deus. Assim nós cremos, Senhor. Ó Deus, eu te oro, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Isso. Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus. Amém? Que alegria, pastor Walter, estar aqui com os irmãos. Meu nome é Carlos, vim de longe, irmãos. Costumo chamar da terra tão distante, pastor. Ecoporanga, fica a 320 quilômetros daqui, irmãos. Mas fizemos uma boa viagem, graças a Deus. Motivo de gratidão estar aqui com os irmãos. Estou com a minha esposa, Gévila, está aqui. Fica de pé para os irmãos conhecerem a irmã. Temos 2 filhos, a Helene e o Pedro, que foram agora lá para o Ministério Infantil. Estamos dando graças a Deus, irmãos. A minha esposa já tem 1 ano que ela enfrentou aí uma luta contra o câncer. E nas últimas semanas, no final do mês de abril, recebemos uma notícia maravilhosa. Depois de 6 ciclos de quimioterapia, com câncer no sangue, sistema linfático, mas para a glória de Deus, ela foi curada em nome de Jesus. Nós servimos a um Deus que faz milagres, amém, meus irmãos? E quinta-feira agora nós vamos fazer um culto lá na igreja de gratidão, porque Deus fez grandes coisas e é por isso que nós estamos alegres. Agradecer, pastor Walter, pela confiança, mamãe Marília, que Deus possa abençoar essa igreja tão linda. Que povo lindo, gente, povo abençoado, gente. Assim, eu gosto de gente assim. Estou bonito, já vim já a caráter, agradeço os irmãos pelo carinho. A decoração, esse tema, coisas de Deus mesmo. Os irmãos estão de parabéns. Eu falei com o irmão Joubert e falei assim, eu valorizo muito quando as coisas são feitas para Deus com excelência. Porque Deus deu o melhor dele para nós e nós temos que oferecer o melhor também nós para Ele, né, meus irmãos? Então, agradecer o Joubert. Líria ou Ágata, como que prefere, né? Não sei. É uma confusão com isso, mas agradecer os irmãos pelo carinho.
Temos sido muito bem acolhidos, os irmãos têm cuidado da gente de uma maneira que nos constrange. Desse jeito assim vai ficar difícil ir embora, viu? Mas tem sido tão bom, irmãos, estar com os irmãos aqui. E eu acredito muito que é uma palavra de Deus para nós esse dia, amém? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Famílias à mesa com Cristo, que tema desafiador, mas que tema oportuno, meus irmãos. Eu tenho certeza que ao longo desse mês Deus tem falado da vida da igreja. Acompanhei o último culto da noite que o pastor Walter ministrou, e que coisa maravilhosa ver o Espírito de Deus agindo, tocando e quebrantando os corações. E eu tenho certeza que muitos testemunhos já estão acontecendo para a glória de Deus, porque eu creio que família é projeto de Deus, pastor, e Deus criou para que ela seja uma bênção. E creio que a bênção de Deus está sobre esta igreja, sobre as famílias desta igreja. E nós vamos então abrir a palavra de Deus em Lucas, Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, o capítulo 10. Nós vamos pensar sobre uma família que esteve com Jesus à mesa. Lucas 10, de 38 a 42. Lucas 10, de 38 a 42. Estou lendo na Nova Almeida atualizada, meus irmãos. Todos encontraram? Amém? Você pode ficar em pé para lermos a palavra? Assim diz a palavra do nosso Deus. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém, meus irmãos? Pode se sentar. A melhor parte, a mesa, valorizando a presença de Jesus no lar. A expressão que quero ficar com os irmãos nessa manhã, que me chama a atenção, é: apenas uma coisa é necessária. O que é mais importante para a família nos tempos de hoje, num tempo tão confuso que a gente vive, irmãos? Num tempo de tanta correria, de tanta agitação. Eu moro numa cidade interior, em Ecoporanga, com 23 mil habitantes, e lá, às vezes, a gente tem a sensação que moramos numa cidade grande por conta da correria, que dirá vocês aqui na capital, na Serra. Mas esse texto, Jesus vem para falar para nós que no meio desse turbilhão de coisas, uma só é necessária. E como nós precisamos entender que só uma coisa importa nessa vida, que é a presença de Jesus na família. A boa parte é Jesus. Esta família é uma família que esteve à mesa com Jesus. Imagina que privilégio, irmãos, você sentar à mesa com Jesus, ouvir a palavra da boca daquele que é a palavra, o próprio verbo vivo de Deus, e desfrutar desse momento. Estar com Cristo à mesa é mais do que um nome de um mês de família, é a nossa maior necessidade, irmãos. Só uma coisa é necessária, é convidarmos Jesus para estarmos na nossa casa. E essa família que morava em Betânia, era uma família que esteve com Jesus à mesa. A família de Marta, Maria e Lázaro. Uma família que o apóstolo João diz que era amada por Jesus. E não era qualquer pessoa, era gente que era gente da gente de Jesus. A Bíblia diz que Jesus amava Marta, a irmã dela, e também a Lázaro. Você muito bem sabe que Jesus nasceu em Belém, desenvolveu o início da sua vida em Nazaré. Ele fez de Cafarnaum o seu quartel-general durante todos os seus ali, a maior parte do seu tempo de 3 anos de ministério em Cafarnaum. Mas em Betânia, Jesus tinha um lugar especial.
Em Betânia, Jesus tinha aquele lugar de aconchego. Aquele lugar que você chega e se sente abraçado. Você já teve essa sensação de ir numa casa, em um ambiente, uma família, que você chega ali, parece que você é de casa, e você fica muito à vontade, fica com liberdade. Que coisa boa é a gente estar num lugar assim. Estivemos assim na casa dos irmãos ontem, um lugar que nos abraça. Lugar que você pode ser você mesmo, sem reservas. Esse era o ambiente que Jesus gostava de estar na cidade, na pequena aldeia de Betânia. Uma cidadezinha, uma aldeia que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Jesus estava em viagem com seus discípulos, não estava sozinho, estava fazendo um trajeto, e então Jesus chega e a Bíblia diz que ele passa por Betânia. E quando ele está passando por Betânia, estava seguindo a sua viagem, a Bíblia diz que Marta hospedou em casa. Eu imagino esse texto como que Jesus estivesse passando, Marta vê Jesus passando, ele diz: ô Jesus, vamos para casa, entra, o senhor é sempre bem-vindo aqui, fica à vontade nesse lugar. E Jesus entrou. E sabe, meus irmãos, essa escolha, essa decisão de Marta e daquela família de receber Jesus em casa, é a decisão mais importante que você deve tomar aqui nessa manhã. A coisa mais importante é receber Jesus nas nossas famílias. Jesus se aproxima de uma casa e de um lugar que se chamava Betânia. E um dos significados para o nome Betânia é casa de aflição. Olha que interessante isso, gente. Jesus chega e entra e participa de mesas em casas de aflições, casas de dores, casas de lutas, casas de provações, e graças a Deus que Jesus também visita as nossas casas de aflição. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus não procura lares perfeitos, Ele procura corações abertos. Em Betânia, numa casa de aflição, tinha uma casa que tinha harmonia, mas que também viveu seus dramas. Em Betânia tinha uma família de fé, mas também uma família que nós vamos ver hoje à noite, que viveu uma crise, uma provação terrível. Mas naquela casa, naquele ambiente, o que fez a diferença foi que Jesus estava ali. Nós precisamos tomar essa decisão nesta manhã de convidar Jesus para a nossa casa, porque quando Ele chega, tudo muda. Quando Jesus entra, como acabamos de ouvir, Ele transforma completamente. Jesus não deixa obras inacabadas, aquilo que Ele começa, Ele termina. Nós precisamos receber a presença de Jesus nas nossas famílias, e hoje nós vamos olhar para essa família de Betânia e vamos aprender que a decisão mais importante, a melhor parte é estar à mesa com Cristo. Amém, meus irmãos? A primeira lição que esse texto nos ensina é que nós precisamos valorizar a presença de Jesus. O versículo 38 diz que certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Aquela família é uma família hospedeira, uma família acolhedora. E quem estava naquela casa não era qualquer pessoa, era o Salvador da humanidade, o próprio Cristo. E Marta faz questão de hospedar Jesus em casa, e Jesus era alguém bem-vindo ali naquele lugar. Jesus se sentia com liberdade de estar naquela casa. Jesus, na verdade, fazia questão de estar ali, porque foram algumas vezes que Jesus passou naquela casa. E Marta tinha consciência de quem estava entrando. Quem estava entrando era o autor da vida que transforma todas as coisas. Quem estava adentrando naquela casa não era qualquer pessoa que passa pela rua, mas era o próprio Deus dentro da casa. E sabe qual é a boa notícia que eu posso trazer para você nesta manhã? Assim como Marta recebeu, hospedou Jesus em casa, eu e você também podemos recebê-lo na pessoa do Espírito Santo. Porque de uma maneira inexplicável, Deus resolveu habitar em nós, como casas, como templo, na pessoa do Espírito Santo, e Ele está dentro de nós. O grande problema é quando a gente não valoriza a presença dEle em nós. O grande problema é quando Jesus se torna qualquer pessoa, é quando Jesus se torna só mais um, e nós precisamos refletir nessa manhã, será que Jesus tem tido lugar na nossa mesa? Será que Jesus tem sido bem-vindo nas nossas famílias? Nós temos reservado espaço para Ele nas nossas agendas.
nas nossas prioridades. No momento que a gente toma as nossas decisões, nós consultamos a Jesus. Marta tomou a decisão de hospedar Jesus em casa, e infelizmente, meus irmãos, em muitas casas, Jesus não tem sido convidado para estar presente. Porque nós estamos tão ocupados com tantas coisas, preocupados com a decoração, preocupados com a estética, preocupados com a cor da tinta que vai se pintar na casa, com a televisão nova, com a marca do celular. Estamos preocupados com tantas coisas que o convidado de honra mais importante tem sido esquecido, que é Jesus. Eu me lembro de uma igreja que Jesus escreveu uma carta. A igreja de Laodiceia, em Apocalipse, no capítulo 3. E quando Jesus escreve uma carta para aquela igreja, Jesus não estava dentro da igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja e dizia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha esse texto, irmãos. Jesus do lado de fora da igreja. Jesus tem ficado do lado de fora de muitos lares e está batendo na porta. Eu quero entrar, eu quero trabalhar, eu quero transformar, eu quero mudar o ambiente, mas às vezes a gente sufoca tanto, a gente se esquece tanto, que nós estamos tão preocupados com as coisas desse mundo e esquecemos que o mais importante é a presença de Jesus. Por isso, meus irmãos, o que muda a história de uma família não é uma estética, não é aquilo que você compra para decorar a sua casa. O que muda as famílias é a presença de Jesus, irmãos. E você verá, tanto nessa manhã como à noite, que o fator determinante para aquela família de Betânia foi porque Jesus estava presente. Jesus não era só um convidado, Jesus era Senhor. Em muitos lares, Jesus tem se tornado um visitante ocasional, que por muitas vezes é convidado para entrar dentro de casa só quando a casa cai. Só quando a luta chega, só quando a crise chega. Jesus tem misericórdia, mas Jesus não quer fazer parte da nossa vida só quando as coisas estão difíceis. Ele quer não ser somente um visitante, Ele quer ser um morador permanente, sempre como Senhor e Salvador de nossas vidas. Infelizmente, meus irmãos, o tempo que temos presenciado, pastor Walter, a constatação que faço é que tem faltado Jesus na vida das famílias. Nunca se teve tantos divórcios, nunca se teve tanta separação, nunca se teve tantos filhos deixando as casas dos seus pais. Esse mundo tão conturbado, a convicção que tenho é que tem faltado Jesus nas conversas. Tem faltado Jesus à mesa, tem faltado Jesus nos relacionamentos, tem faltado Jesus nas nossas agendas. Nós temos tempo para tanta coisa, a gente tira tempo para o exercício, a gente tira tempo para a nossa qualidade de vida, a gente tira tempo para estudar, para levar o filho para a escola, para uma correria louca que a gente tem. Muitas vezes só não temos tempo para Jesus. Nós precisamos valorizar a presença de Jesus, meus irmãos, porque a convicção que tenho é que a presença de Jesus é que muda a nossa família. Certa vez, Jesus esteve em uma festa de casamento em Caná da Galileia, e se Jesus não estivesse lá, acabou o vinho e aquela família passaria uma vergonha tremenda. Mas o fato de Jesus estar naquela casa poupou aquela família da vergonha, e não somente isso, mas transformou o ambiente e trouxe de volta aquilo que simbolizava a alegria. É a presença de Jesus que transforma a tristeza em alegria. Jesus entrou na casa de Zaqueu e trouxe arrependimento e salvação, e tal ponto que ele dizer: hoje houve salvação nesta casa, porque a presença de Jesus muda o ambiente. Certa vez, Jesus também entrou na casa de um homem que é importante no tempo dos religiosos, chamado Jairo, e que a sua filha estava doente de tal maneira que chegou o ponto que ela falece, ela morre. No meio do caminho ele recebe a notícia, mas ele tinha chamado Jesus: Jesus, vai lá em casa. E o fato de Jesus ter ido na casa de Jairo mudou toda a história, porque quando ele chega, ele diz para a menina, talita cumi, levanta. E ela levantou. Jesus transforma a tristeza em alegria, Jesus transforma o pecado em perdão e salvação, e Jesus transforma aquilo que está morto naquilo que pode tornar a viver, porque Ele é a ressurreição e a vida. A presença de Jesus muda o ambiente da família, irmãos.
A presença de Jesus faz toda a diferença. O que vai mudar a história das nossas famílias é valorizarmos a presença de Jesus. Escute uma coisa. Como eu ouvi recentemente do presidente da nossa convenção, o pastor Rafael Abdala, não basta só convidar Jesus para entrar na nossa casa e não dar a liberdade para ele fazer o que tem que ser feito. A casa de Betânia era um lugar que Jesus tinha liberdade. Liberdade para ser Ele mesmo, mas também liberdade para ensinar, para exortar e para transformar o que precisava ser transformado. Muitas vezes a gente quer que Jesus entre na nossa casa, mas nós não queremos entregar as chaves para Ele. A minha oração nessa manhã é que você convide Jesus para a sua família e deixe que Ele transforme o que precisa ser transformado. Valorize a presença dEle, porque onde Jesus está, a vida, a graça, a salvação, nós precisamos valorizar a presença de Jesus, amém? Em segundo lugar, eu quero pensar com os irmãos que não podemos somente valorizar a presença, mas devemos valorizar os ensinos de Jesus. Olha o que diz o versículo 39 e 40. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, fazia o que, irmãos? Ouvia o seu. De um lado você tem Marta preocupada com as coisas da casa. Jesus não estava sozinho, estava com uma comitiva, pelo menos com seus 12 discípulos ali com ele. Marta queria fazer o melhor para Jesus, e então estava ocupada, preparando talvez um almoço, um café, não sei. Mas de outro lado você vê Maria, que tem a consciência de quem está dentro daquela casa. O próprio Logos de Deus, o verbo, a palavra estava dentro de casa. E ela disse, tudo mais pode esperar, porque não estou diante de qualquer um, estou diante do Mestre. E a Bíblia diz que ela se assenta aos pés. Assentar aos pés naquele contexto era uma atitude de alguém que queria aprender de um mestre. Assentar aos pés de alguém era o que as pessoas faziam com os rabinos. Numa posição de humildade, dizendo, eu quero aprender. E quando Maria entende diante de quem ela estava, que era diante do mestre dos mestres, o Senhor da verdade e da palavra, a atitude dela é parar tudo o que ela estava fazendo e simplesmente se assentar para aprender de Jesus. Maria nos ensina que nós precisamos valorizar os ensinos de Jesus. Maria nos ensina que quando Jesus fala, tudo mais pode esperar. Você imagina aprender aos pés de Jesus? Ouvir o que o próprio Deus estava ensinando, você imagina que privilégio. Marta não teve a consciência de parar tudo o que estava fazendo e aproveitar aquele momento. Estava preocupada em fazer mais para Jesus. Estava preocupada em servir a Jesus, o que não é errado, o que não é algo problemático. O problema é que tem um tempo para todas as coisas, e agora ela está com Jesus em casa, está preocupada em fazer as coisas de casa, e estava perdendo tempo para aprender com Jesus. Maria se assenta aos pés de Jesus, ela nos ensina que nada pode ser mais importante do que estarmos aos pés de Jesus. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos Jesus em casa, mas nós não paramos para ouvir o que Ele está falando. E como Jesus tem falado com os irmãos. Uma pessoa às vezes falou assim comigo, pastor, como é que eu faço para ouvir Jesus falar comigo? Eu disse, abra a sua Bíblia. Você já deve ter ouvido alguém fazer um videozinho assim. Pastor, mas eu queria ouvir Ele em voz alta. Leia a sua Bíblia em voz alta. Porque quando você lê a palavra, é Ele falando com você. Jesus tem falado conosco, irmãos, só que muitas vezes a gente está tão desconectado da realidade, estamos tão preocupados em fazer mais coisas para Ele, enquanto o que mais importante não é fazer mais para Ele, mas é estar mais tempo com Ele. Jesus chega naquela casa e começa a ensinar, e Maria entende, nada mais pode ser mais importante do que ouvir o que Jesus tem para dizer. Quantas pessoas estão agitadas com tantos compromissos?
Quantas pessoas estão perturbadas com tantas tarefas como Marta estava? Pessoas que estão inquietas, estão envolvidas nas suas correrias, e estão se esquecendo do essencial. Nós temos um problema, irmãos. A gente quer sempre fazer aquilo que é urgente, enquanto Jesus nos convida a participar daquilo que é essencial. E por muitas vezes aquilo que é urgente, que não é menos importante, mas que é urgente, toma o lugar daquilo que deve ser essencial na nossa vida. E a gente vive só naquilo que é corrido, na correria, e muitas vezes nós trocamos a voz de Jesus para a voz do telefone. Nós trocamos os ensinos de Jesus, o que Ele pode falar conosco, desperdiçando o nosso tempo falando mal dos outros, julgando o próximo. Enquanto diante de nós está a palavra de Deus, os ensinos de Deus, e infelizmente em muitas casas a palavra de Deus tem se tornado um livro fechado. E não quer dizer que simplesmente deixá-lo aberto vai fazer alguma diferença na sua vida, não, pelo contrário, mas a palavra de Deus deve ser aberta no nosso coração, irmãos. E ouvir a palavra, obedecer a palavra vai mudar a nossa vida. Quantas pessoas que estão por aí, missionários que às vezes têm um versículo, uma página, e fazem daquilo algo prioritário nas suas vidas, porque é o que eles têm. Nós temos acesso à palavra de Deus hoje em tantas formas, no telefone, no tablet, várias versões, você tem a Bíblia falada. E por que nós desperdiçamos os ensinos de Jesus? Porque nós não lemos a palavra. Eu creio, meus irmãos, que quem valoriza os ensinos de Jesus, escolhe edificar o lar sobre a rocha. Porque Jesus disse isso em Mateus capítulo 7, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e foi contra aquela casa, mas ela não caiu. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, foi contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Se você quer a sua família edificada sobre a rocha, você precisa priorizar os ensinos de Jesus. Nós precisamos prestar atenção no que Deus tem falado conosco por meio da sua palavra. Nós queremos ser uma família que tem Jesus não só à mesa, mas principalmente no coração, amando a palavra dEle, vivendo pela palavra dEle. Um lar abençoado será um lar que não só convida Jesus, mas que o escuta, que obedece e que pratica o que Ele ensina. Maria decidiu estar aos pés de Jesus, porque ela sabia que a melhor coisa que poderia fazer é ouvir e beber daquele que é a fonte da água da vida. Meus irmãos, infelizmente em muitos lares, Jesus e os seus ensinos não têm sido mais ouvidos. E o alerta que eu trago para vocês aqui nesta manhã e aos pais, nós precisamos valorizar o que a palavra de Deus diz, porque o mundo tem nos empurrado a levarmos a acreditar que Bíblia não é mais Bíblia. Nós estamos em um tempo, pastor Walter, de que precisamos reafirmar aquilo que é óbvio, que Bíblia é palavra de Deus e ela é o nosso manual, tudo que precisamos está nela, para você educar os seus filhos, para você ter um casamento abençoado, para você ser uma pessoa direita, santa, que agrada o coração de Deus, tudo está na palavra. E nesse mundo perdido que estamos lá fora, há uma doutrinação diabólica tentando fazer com que a gente duvide do que está aqui, tentando fazer com que a gente entenda que aquilo que a Bíblia diz que é certo, o mundo diz que é errado, aquilo que nós ouvimos por tantos anos que era errado, e o mundo está tentando fazer a gente acreditar que é certo. E como nós iremos combater essa doutrinação que está nos streams, que está nas redes sociais, que está nas escolas? Como vamos combater isso, meus irmãos? Valorizando os ensinos e a palavra de Deus. Valorize a presença e valorize os ensinos de Jesus. Dedique tempo a ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. Dedique tempo na mesa, não só para conversar, mas para fazer o seu devocional. Isso vai mudar a sua vida, vai mudar a história da sua família. Amém, irmãos? Terceiro e último lugar, escolha a melhor parte. Versículo 41, mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas,
mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. A casa de Betânia é uma casa que Jesus tinha liberdade. Uma casa que não só a presença dele era importante, mas também os seus ensinos, mas de tal liberdade que Jesus tinha, que ele também podia exortar. Jesus agora está exortando Marta. Porque o problema de Marta é achar que o problema está sempre no outro. No versículo anterior, ela chega a dizer: Senhor, o Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu ficasse aqui sozinha? O problema de gente como Marta é de achar que o problema é sempre do outro e não consegue enxergar que às vezes o problema somos nós. E Jesus vira para Marta e diz: ô Marta, e quando a Bíblia diz algo repetitivo, como que Jesus dizia, em verdade vos digo, é porque ele queria chamar a atenção. E quando Jesus diz Marta, Marta, 2 vezes, ele queria chamar a atenção dela, porque ela estava desconectada da realidade. E quando Jesus chama Marta pelo nome 2 vezes, ele dá uma exortação, dizendo, primeiro uma constatação: você está inquieta, você está perturbada demais, minha filha. Por que você está correndo tanto? Sabe, parece que eu vejo Jesus falando com muitas pessoas aqui hoje, sacudindo a gente: Carlos, por que você está tão perturbado? João, por que você está tão inquieto? Maria, por que você está tão inquieto? Jesus tem falado isso conosco diariamente, só que às vezes a gente está muito desconectado. E ele diz: você está muito inquieta, está preocupado com tantas coisas, correndo daqui, correndo acolá, mas somente uma coisa é necessária. Interessante, meus irmãos, destacar que Jesus não estava repreendendo Marta por causa do serviço, mas por conta de ele estava fazendo um ajuste de prioridade. Jesus não está querendo dizer que é errado trabalhar. Jesus não está querendo dizer que é errado servir na igreja para Ele. Jesus não está querendo dizer que é errado dedicar tempo para fazer as suas funções, e muitas delas que são importantes. O problema é quando aquilo que é urgente toma o lugar daquilo que deve ser essencial. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão. Só que a gente trocou a ordem. A gente está cheio de segundas coisas, de outras coisas, e o que deve ser em primeiro lugar tem sido deixado de lado. E Jesus precisa chegar diante dos nossos corações e dizer que teve uma mulher que escolheu a parte melhor. Teve uma mulher que escolheu a boa parte, e a boa parte era escolher Jesus. Ela deixou aquilo que era secundário e valorizou aquilo que era essencial, a presença e os ensinos de Jesus. Escute o que eu vou te dizer. Aquilo que você dedica a maior parte do seu tempo vai revelar o que é prioridade para você. Porque por muitas vezes a gente diz assim: mas eu amo a palavra de Deus. Quanto tempo você dedicou essa semana para ler a palavra de Deus? Aquilo que você dedica a maior parte do seu tempo vai revelar o que de fato é prioridade para você. Eu amo a minha família. Quanto tempo dessa semana você dedicou o tempo de fato para estar à mesa com a sua família? Eu amo a casa de Deus. Quanto tempo nós dedicamos para estar na casa de Deus? Aquilo que nós dedicamos a maior parte do nosso tempo vai revelar o que está do nosso coração, irmãos. E nós precisamos de um alinhamento do Espírito Santo para que a gente entenda que precisamos parar de ficar correndo e valorizarmos o que deve ser prioridade para nós. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Tem um livro muito interessante que ele diz assim no tema: como ter o coração de Maria no mundo de Marta. Como escolher estar aos pés de Jesus no mundo de Marta perturbado. Porque a grande verdade, irmãos, é que nós temos um pouco de cada uma delas. Eu tenho certeza que se você fazer uma reflexão, você vai ver um pouco de Maria, de uma pessoa que deseja crescer com Jesus, de uma pessoa que almeja estar mais com Jesus, de uma pessoa que quer dedicar tempo para crescer na fé, ter maturidade na fé, mas ao mesmo tempo a gente vê um pedaço de Marta em nós. Mas tem os meus sonhos, tem o meu trabalho, 1 emprego, 2 empregos, 3, porque eu preciso conquistar mais, eu preciso de uma marca nova, eu preciso de um aparelho mais atualizado.
E como tem um coração de Maria no mundo de Marta, e por que a gente tem tantas pessoas hoje perturbadas? Porque estão como correndo atrás do vento. E estão esquecendo qual é a parte melhor, porque Jesus disse, não acumuleis tesouros nessa terra, porque tudo que está aqui vai passar, irmãos. E é por isso que tem tanta gente confusa, tanta gente instável emocionalmente, tanta gente doente na mente, tantas pessoas ansiosas, em pânico, porque estão deixando aquilo que deve ser prioridade. Jesus disse, acumulem tesouros no reino dos céus, porque lá a traça não vai corroer, ninguém vai roubar, mas a Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso. Onde Jesus está hoje na sua escala de prioridade? Será que Ele está na nota 10? No ápice, no máximo? Porque a Bíblia diz que Ele deve ser o primeiro lugar. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com as distrações que esse mundo tem nos oferecido. Distrações que têm nos roubado do tempo da mesa. Distrações que têm roubado as pessoas de olharem nos olhos. Tem muita gente dentro da mesma casa que não se conhece mais, que não se fala, filhos que ficam isolados nos seus quartos, que não conversam mais com seus pais. O telefone, que deveria ser uma bênção, tem afastado as pessoas, e às vezes dentro da mesma casa, irmãos. É grupo de família que tem dentro de casa e as pessoas não conversam mais olhando no olho, mas é o filho que manda mensagem para a mãe, ô mãe, eu quero fazer tal coisa, ô mãe, traz tal coisa para mim, e estão dentro de casa, no mesmo ambiente. Distrações que estão nos roubando do lugar secreto, distrações que nos roubam da comunhão de ouvir a voz do Espírito Santo nos conduzindo na vida. Nós precisamos escolher a parte melhor. Maria abriu a sua casa para Jesus, mas isso não significava que ela automaticamente tinha aberto o seu coração. A Marta abriu a casa para Jesus, mas ainda não tinha aberto o seu coração. Ela estava na ânsia de servir Jesus, mas nessa ânsia de servir Jesus, ela quase perdeu a oportunidade de conhecê-lo. Mas graças a Deus que Jesus não desiste de nós. E nessa manhã Ele está nos dando um sacode. Marta, Marta, você está escolhendo o quê? Escolha a parte melhor. Jesus nos faz refletir nessa manhã, meus irmãos, sobre o que é permanecer e sobre o que é produzir. Ele disse que eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês não permanecerem em mim, vocês não podem fazer nada. Sem mim, nada podeis fazer. Permaneçam em mim, permaneçam nas minhas palavras, permaneçam no meu amor, e assim serão reconhecidos como verdadeiros discípulos. Permanecer é o mais importante. Mas Marta estava preocupada em produzir. Eu preciso fazer mais, eu preciso servir mais, eu preciso estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E às vezes a gente transforma um ativismo religioso como sinônimo de intimidade, nem sempre. Porque tem muita gente fazendo muito para Jesus dentro da igreja, mas não tem tempo para dedicar, para conhecer aquele que serve. Por isso que mais importante do que fazer mais para Jesus, é estar mais com Jesus. Maria entendeu que o mais importante era estar com Jesus. É mais importante o relacionamento do que a atividade. Permanecer em Jesus não diz respeito a quantas programações nós fazemos, mas o quanto de Jesus nós conhecemos, irmãos. Escolha permanecer, porque quando o vendaval soprar, o que vai fazer a diferença na sua vida é onde você está edificado. Se você permanecer naquele que é a rocha, a casa vai balançar, mas ela não vai cair. Amém, meus irmãos? Uma coisa só é necessária, a boa parte é Jesus. Faça de Jesus a sua prioridade. Eu sei que às vezes são umas palavras assim difíceis da gente digerir, mas nós precisamos refletir onde Jesus está hoje na minha vida. Será que Ele está do lado de fora, batendo na porta como Ele estava naquela igreja em Laodiceia? Ou às vezes Ele até está dentro, mas nós não estamos o ouvindo? Porque é essa parte melhor que nos sustenta com a fé nos dias mais difíceis da nossa vida. É entender que quando Jesus está dentro da nossa casa, nenhum sucesso profissional, nenhuma conquista material, nenhum título, nenhum diploma pode se comparar, e nenhum prazer momentâneo pode se comparar com a alegria de viver aos pés de Jesus.
Meus irmãos, que nesta manhã Jesus possa te chamar e dizer: só uma coisa é necessária. Eu quero concluir dizendo o seguinte para os irmãos essa manhã: famílias são abençoadas quando Jesus é bem-vindo à mesa. A minha oração é que esse tema saia do cartaz e das redes e entre no coração. Para que Jesus seja bem-vindo às nossas casas. Para que antes de tomar uma decisão, Jesus, o que é que o Senhor acha disso? Para que antes de eu trocar de emprego, Jesus, o que o Senhor acha disso? Para que antes de eu começar o meu dia, Jesus, o Senhor vai comigo hoje? Estar à mesa com Jesus é estar abrindo a palavra, é falar com Ele, é levar a família a estar com Ele, para que a gente não venha escutar: eu estou na porta, estou batendo, mas ninguém quer deixar eu entrar. Essa é uma manhã que Jesus está dizendo para você: abra a porta, eu quero entrar, quero cear com você. Jesus ainda entra em casas como as de Betânia, meus irmãos. Em casas simples. Betânia era uma aldeia simples. Uma casa que tinha as suas aflições, mas também uma casa que era aberta à presença de Jesus. O que vai fazer a diferença nas nossas casas é se Jesus estiver dentro delas. E não importa a situação que esteja a sua casa hoje. Se você der liberdade para que Ele possa mudar o que precisa ser mudado. E talvez você chegou aqui pensando: quer saber, a grande realidade é que a minha casa está uma bagunça. Está tudo desalinhado, está tudo fora de ordem, eu estou precisando de que Ele venha e coloque tudo em ordem. A grande verdade para nós essa manhã é que Jesus é especialista em colocar o caos em ordem. Porque diz a Bíblia que do nada, do caos, Ele disse: haja luz e houve luz. E do nada, no poder da palavra, tudo se colocou em ordem, porque Ele é o autor da vida. Talvez a sua casa hoje esteja em trevas, e a Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Talvez a sua casa hoje esteja perdida em tantas direções e atalhos, a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Convide Jesus para a sua família. E a boa notícia para todos nós essa manhã é que a boa parte, ou a melhor parte, ainda está disponível, mas você precisa tomar a decisão: eu quero isso. Jesus vai lá em casa, Jesus senta na minha mesa, Jesus dirige o meu coração, eu quero escolher a boa parte. E a Bíblia diz que quando nós escolhemos isso, ninguém tira. Marta escolheu aquilo que não deveria, mas Maria ouviu de Jesus que ela escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Escolha valorizar a presença de Jesus, escolha valorizar os ensinos de Jesus e escolha a melhor parte é Jesus. E eu tenho certeza que a sua família será transformada em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Fica de pé no seu lugar, vamos falar com o Senhor. O Ministério de Louvor já pode vir para cá. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, meu irmão, mas Jesus está te chamando pelo nome. Ele chamou Marta pelo nome. Marta precisava de um ajuste. As nossas casas às vezes estão em desordem, são casas de aflições, mas lembre-se, Jesus não está procurando um lar perfeito, Ele está procurando um coração aberto. E que você possa fazer essa escolha nessa manhã: eu quero valorizar Jesus, eu quero escolher Jesus. Jesus toma parte da minha casa e assuma o lugar de primazia. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora e a que você reflita. Onde Jesus está hoje na sua casa? Onde Jesus está hoje na sua família? O que você tem escolhido nessa correria da vida valorizar? Se talvez você tenha sido como Marta, Jesus te convida nessa manhã a ter o coração de Maria. Aquele que assenta aos pés e deixa tudo de lado, porque o que mais importa é o que Jesus está dizendo. Jesus quer trabalhar e transformar o seu coração, começando pelas suas prioridades. Coloque-se diante dele agora e peça perdão pelas vezes que você o negligenciou. Peça perdão pelas vezes que nós trocamos ele por tantas coisas que esse mundo oferece. Mas essa é uma manhã que nós temos a decisão importante de tomarmos. Eu quero que Jesus esteja comigo na minha vida. Senhor, nós queremos entregar esse momento ao Senhor. Eu sei que o Senhor já está trabalhando os corações, porque por muitas vezes nós precisamos mesmo sermos confrontados pela Tua palavra.
Mas obrigado porque o Senhor nos confronta, porque o Senhor quer nos curar. O Senhor nos exorta porque o Senhor quer nos levantar. E nesta manhã nós te agradecemos por esta palavra que vem de encontro àquilo que nós necessitamos ouvir, mas que possamos ouvir a tua voz e te obedecer, e que possamos sair daqui assumindo uma posição. Jesus será valorizado na minha casa, Jesus será valorizado na minha família, Jesus será ouvido nas minhas decisões, Jesus será o assunto da minha mesa. Nada mais importa do que a parte melhor, que é o Senhor Jesus. Restaura o nosso coração, ó Deus. Restaura o altar da comunhão com o Senhor. Restaura o altar da mesa na família. Que as nossas famílias desfrutem dessa presença que transforma o ambiente, que restaura e quebranta o coração. Que possamos nesta manhã escolher a boa parte. Abençoa teus filhos, Senhor. É um mundo tão conturbado que nós vivemos, que tenta nos fazer cegar, que tenta nos levar para outros caminhos, mas que esta manhã seja uma manhã da gente ouvir aquele que é o autor da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que a gente possa escolher andar pelo caminho dele, andar com ele, viver para ele, porque foi para isso que nós nascemos. Que haja alimento nas famílias materialmente, mas que nunca falte o pão da vida, que é Jesus Cristo. Que haja paz nas mesas e nos corações, e nós sabemos que a paz que o Senhor dá excede todo entendimento. Por isso que essa manhã seja uma manhã onde Jesus será bem-vindo em nossos lares, em nossos corações, e faça o que o Senhor quiser fazer. Abençoa teus filhos, ó Deus, que esse domingo seja um domingo marcado pela presença e pela palavra de Jesus. Que se voltarmos à noite possamos estar com o coração ardendo para receber mais do Senhor, e que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, em nós e através de nós, para a honra e glória do teu nome, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe. Faça dessa canção a sua oração, a sua decisão nessa manhã. Eu quero escolher Jesus. Precioso Jesus, aos seus pés aqui estou. Eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa o quanto custou, Jesus.
como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela: essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste